Bom, boa noite, Sandro. Desculpa aí as idas e vindas, mas, segundo o Clementino me falou, você também trabalha com cineclube, né? Então, você sabe que às vezes a gente tem problemas técnicos, né? Acostumadíssimo já. Pois é, ainda bem. Então, você me perdoa, porque hoje foi um dia... eu tive muitos problemas, inclusive de vinculação aqui dos canais diferentes, enfim. Mas vamos lá. Cadê o Clementino e a Pamela? Eles foram tomar uma água aí. Entendi. Bem que eu peguei um café lá na cozinha para tentar me fazer aqui do susto. Ô Sandro, o Clementino estava me falando que você fez um curso com ele, se eu não me engano, é isso? Assistiu sessões do... Não, na verdade, o convite dele veio a partir de outra pessoa, né? Ele falou que outra pessoa recomendou esse convite para mim, um professor do IF de Belfort Roxo. Sim, é isso. Esse professor de Belfort Roxo tem uma relação com ele, é isso mesmo. Tá certo. Isso, é isso mesmo. Pamela, então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem era se apresentar para o público, para a gente poder iniciar o debate e pedir para o Clementino também dar o ar da graça dele nesta sala aqui, né? Para ver se... Já sabia que não ia... Vamos lá. Ô, Clemens, eu pedi para o Sandro e para a Pamela se apresentarem. Sim, já estou entrando aqui, só estou rearrumando o cenário. Cineasta, isso. Ele não faz uma reunião online, ele habita um cenário. É um pouco diferente. Eu estou descabelado, suado, com a cortina toda bagunçada. Ele não, ele tem que preparar o cenário. Claro. O Clemens, não esquece o perfume, tá? Já desde cedo. Desde cedo, afinal. Bom, vamos lá, tem que ter bom humor, porque hoje foi maior pilha, vocês não imaginam. Mas vamos lá. O Clemens, eu estava pedindo primeiro para os colegas se apresentarem, para a Pamela e para o Sandro se apresentarem, pode ser? Não, eu entro e faço uma rápida apresentação e depois eles fazem uma apresentação mais completa. E a gente entra na pauta do filme. Então vamos lá, pode começar. A bola está com você. Já estamos no ar? Já. Não estou vendo aqui, não. Não, mudou o link. E mandou para as pessoas? Avisei. Vai no nosso bate-papo e tem um link novo lá que eu postei. É esse o link que está valendo. Pode avisar, inclusive, para sua amiga. Estou vendo aqui, não. Mudou o link, meu querido. Não, vai aqui no bate-papo da nossa sala. Sim. Mas aqui eu não vou ter como... Deixa eu ver. Tem o meu nome aqui com um link. RTMP? RTMP, é isso. Deixa eu ver agora como é que eu consigo encaminhar para mim mesmo. Copiar o link e mandar para a pessoa. É pelo seguinte, que eu estou pelo computador e o resto tudo é meu pelo celular, entendeu? Você quer que eu ponha, então, a Sônia mandou outro link aqui. Se mandar no Zap, facilita para mim. Eu vou botar no Zap, então, esse link que a Sônia botou. Ótimo. Tá? Mas RTMP, isso vai para onde, gente? Porque é vinculado a essa sala. Sim, para entrar na sala, mas e para o YouTube? Para o YouTube eu vou te mandar aqui, peraí. Porque é isso que as pessoas precisam. Sim. Aqui, ó, estou botando na nossa sala do Cine Giassura, a Sônia também já botou. Você pode... Isso. A Sônia botou 2 vezes, eu botei uma, então pode ir lá, Clemens, no seu... Uhum. Já estamos aqui. Isso.
E já tem as pessoas assistindo, ainda bem. Pois é, essa era a minha preocupação também. Então vamos começar com quem está. São 8 pessoas por enquanto na sala. Foi mais ou menos o número de pessoas que assistiram ao filme, né? Sim. Será que tem como a Brenda encaminhar isso lá pela página do Instagram? Eu pedi, tá. Eu tinha pedido para ela avisar, né? E também por e-mail para quem já está inscrito. Vou tentar mandar logo aqui rapidinho para as pessoas que eu conheço, que querem acompanhar. Ali. É isso. E botar nos meus grupos das turmas. Já são 11, hein? Tá crescendo. Vamos lá. Mais gente assistindo o filme. Vamos lá. Bom, gente, desculpe aí os probleminhas técnicos que tivemos hoje, né? Então, estamos aqui, eu, Clementino Júnior, o professor Leonardo Castro, com mais um Cine Geaçu, e hoje estamos com 2 convidados para debater o filme do Nelson Pereira dos Santos, de 74, O Amuleto de Ogum, que é um filme peculiar na cinematografia do Nelson, é um momento da reafirmação e da busca por um cinema, segundo ele, popular, e também mexendo com a forma de abordagem de um assunto típico das tradições brasileiras e cariocas, né, das questões relacionadas à Umbanda e também ao misticismo. Então ele, de repente, pega o cenário da Baixada Fluminense, em especial da região de Caxias, faz um western fluminense e ainda traz toda uma carga mística a partir de suas leituras sobre a forma de criar esses personagens para essa trama. E para fazer esse debate, convidei 2 cineclubistas, 2 pessoas jovens e potentes que pensam a imagem, que pensam o cinema e que têm realizado experiências interessantes cineclubistas. Eles vão ter um tempinho para se apresentar. Então, primeiro, Pamela Ornitran, do Cineclube Chuchu com X, e Sandro Garcia, do Cineclube Velho Brejo. Então, muito obrigado por terem aceito o convite para esse debate aqui na Unirio. E vamos começar assim, a Pamela se apresenta primeiro, o Sandro depois. O Léo quer fazer algum comentário antes? Não, só agradecer a presença dos dois, né? As pessoas que estão agora nos assistindo, que já superou o número de pessoas que assistiram o filme hoje, né? Então, significa que teve gente que se inscreveu antes e assistiu antes. Então, é isso. Agradecer e que todos tenhamos um bom debate hoje, tá bom? Um grande abraço. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fiquei muito encantada em poder participar hoje, estar debatendo aí com vocês esse filme aí, se é popular ou não é. A gente vai descobrir ao longo desse debate, né? Me chamo Pamela Ornitran, como já mencionaram aí. Tem um cineclube chamado Cineclube Chuchu com X na Baixada Fluminense, especialmente em Nova Iguaçu, né? A gente atua desde 2012 e o nosso ponto forte é exibir filmes independentes. Então, 90% das nossas produções e exibições são filmes independentes, da própria Baixada Fluminense. Então, a gente gosta de enaltecer bastante essa parte, dizer que tem muito produtores e cineastas que fazem e não consegue ser visto. Então, a gente tenta providenciar e promover esse tipo de ação. Sou estudante de publicidade no MEA, na Unicarioca, esqueço. E faço audiovisual, né? Trabalho com edição de vídeo, montadora, sou câmera, faço bastante coisa no meio artístico do audiovisual desde 2014. Então, eu tenho uma trajetória aí um pouco pequena, mas ao mesmo tempo longa,
É basicamente isso. Espero que a gente consiga agregar nesse debate e fortalecer ainda mais o audiovisual aqui para muitas pessoas que estão assistindo a gente. Fala, galera. Meu nome é Sandro Garcia, sou cineclubista e cineasta aqui de Belford Roxo. E minha trajetória é, cara, bem parecida com a da Pamela, assim. E já de antemão agradecer, né, esse convite. Acho que é sempre bom a gente fomentar esse debate de cineclube, principalmente um filme que traz esse debate de apelo popular, né? Que a gente... Até hoje o cinema é uma parada meio elitista, então é legal a gente pegar filmes que batem com esse tema, principalmente quando a gente está falando de cineclubes que tem esse foco, né? Não só o Chico com X e o Velho Brecht também, a gente busca muito esse debate de exibir filmes que geralmente a gente não vê, né? Exibir filmes que a gente não assiste. A gente, no Brasil, hoje, no cenário, as salas de cinema estão tomadas por blockbusters norte-americanos, enquanto os cineclubes ficam com essa função aí, tipo, de tentar exibir um pouco do cinema nacional. A minha trajetória com o cineclube está desde acho que é março de 2018, é um cineclube bem recente, que eu fundei junto com o IF de Belford Roxo, foi um grande aliado. É uma junção do coletivo Baixada Cine, que é um coletivo que eu faço parte, e do IFRJ de Belford Roxo, que nasceu esse cineclube, que o foco do cineclube era bem básico, era ter um cinema na cidade. Belford Roxo é a maior cidade do Brasil, sem uma sala de cinema em número de habitantes, são 500 mil habitantes e nenhuma sala de cinema. Então o cineclube veio com essa função de entretenimento e lazer mesmo. E por trás disso a gente coloca ali um debate, uma militância, uma coisa mais voltada para uma educação, né? E crítica. E eu sempre digo que eu sou um cineasta que vem do teatro, né? Porque eu fiz teatro quase 10 anos da minha vida, até eu fazer o primeiro curta e decidi que queria fazer filmes depois disso. Então, meio que abandonei o teatro um pouco. Eu gostava muito dessa dinâmica do teatro porque era muito democrática, né? Você só precisava estar com o corpo ali disposto a participar daquilo. E o cinema eu sempre achei meio elitizado, mas no momento que eu vi que era possível, eu me juntei com pessoas para começar a fazer isso também. Então é basicamente isso e vamos lá, vamos tocar esse debate aí. Maravilha. Então, jogar logo a primeira pergunta. Vocês dois já tinham visto o filme antes? E eu gostaria de saber qual foi a primeira impressão que vocês tiveram. Em que situação vocês viram esse filme? Qual a primeira impressão que vocês tiveram quando assistiram Amuleto de Ogum? Então, minha primeira visão com esse filme foi simplesmente numa oficina dedicada pelo Mate Congu, na escola LSC em Alves. Está dando eco. É porque me dá nervoso e vocês... melhorou. Perfeito. Então, continuando. E aí eu tive essa primeira impressão, né? Que ele exibia somente filme deles, né? O Mate Congu tem essa trajetória, né? E eu achava isso encantador, né? Então, minha primeira impressão com documentário, assim, foi através dessa oficina ministrada pelo Mate Congu, né? E aí eles exibiram esse filme, e aí eu percebi, nossa, como ainda a gente estereotipado, né? Nessa imagem, né? Como é agressivo, violento, porque a gente já via nos noticiários, né? Aquelas imagens, tem assalto, mataram deixaram o corpo. Então, quando tem aquele noticiário no meia hora, então, só Deus na causa. E quando veio esse filme mostrando, assim, eu me senti um pouco contemplada, mas, ao mesmo tempo, sem entender. Porque como só tem uma versão nossa, sabe? Só ter uma versão daquele modo, visto uma classe branca, né? Uma classe majoritária, mas ao mesmo tempo falando sobre o popular, né? E o que seria esse popular, né? E o Mate explicando isso, que foi uma forma sensacional, né? Que como é se sentir o cinema de guerrilha, cinema marginal, o cinema periférico. Então, quando eles mostraram isso, era para a gente se sentir, ver como que a gente poderia mostrar o nosso inverso, ir para a rua e reinventar, e pensar num roteiro que fosse aquilo que nos tocasse, como tocou o Nelson Pereira dos Santos quando fez aquele filme, né? E quando ele fala sobre as religiosidades, né? Ai, meu Deus, as matrizes africanas, eu tô nervosa, gente. Não sei porquê, acho que é o primeiro debate assim, mas que a gente fala de uma pessoa muito ícona, né? Muito forte do cinema, cineasta forte.
E aí me remete muitas outras coisas também, no cinema de guerrilha, né, com as oficinas, enfim. E aí quando a gente remete a isso, né, essas visões, né, como a gente é visto, ao mesmo tempo eu fico contemplada e ao mesmo tempo eu fico horrorizada, né, porque a gente é visto de uma forma muito precária ainda, né, mesmo sendo naquela época, e nos dias de hoje ainda prevalece isso. A gente tem esse tipo de movimento e esse tipo de crítica desse tipo de pessoa, esses olhares. A gente anda na rua, a gente vê. Nossos próprios filmes, que às vezes a gente faz, não é bem visto em festivais, ou não é nem passa numa curadoria, né, por ser periférico. A gente vê isso. Então, isso se mantém. Então, é um filme atual. Esse filme dele bate nas entranhas, nos atravessa de um certo ponto, que mostra que estamos no século XXI e nada mudou, sabe? Eu vejo um pouco isso, mas ao mesmo tempo eu me sinto representada, porque acho que foi o único cineasta naquela década de 70 que fez um filme popular, que fez um filme falando, bom, mesmo que não seja para essa classe que vai assistir, o popular, popularismo, né, essa periferia, essa favela, mas eu vou fazer para ser o primeiro, iniciar esse tour, essa cinematografia, né, nesse universo. Eu vejo uma forma de tanto positiva e tanto negativa em certos pontos. É basicamente isso. É curioso que foi a primeira vez que eu assisti, quando vocês me mandaram um convite, eu nunca tinha visto esse filme, foi meu primeiro contato com ele, só tinha ouvido falar por alto, e engraçado que eu assisti, falei pra minha mãe, ela falou que já tinha visto há muito tempo atrás esse filme, foi curioso ouvir ela falar isso, ela falou que viu no cinema esse filme, e foi um cinema na Baixada Fluminense, né, então eu fiquei pensando, caraca, tá vendo, esses filmes, eles de alguma maneira chegavam, mas não era o foco central, né? Mas a minha primeira visão com esse filme foi que eu senti um filme muito brasileiro, sabe? Eu sinto falta disso no cinema atual. Acho que o último filme que eu vi que... Eu acho que o filme do Kleber, né? O Aquários é um filme muito brasileiro, é um filme que você olha e tem uma brasilidade ali. Esse filme, ele é um western, mas ele tem vários subgêneros dentro dele ali. Ele parece um filme de máfia, ele é um filme que parece um filme meio que, se você olhar para o cenário de hoje, quando a cena do beat do filme, da mudança de gênero do filme, que ele toma os tiros e as pessoas meio que ficam, caraca, não morreu e enaltece ele, meio que um gênero de super-herói, sabe? Só que na época a gente não tinha essa coisa de filme de super-herói, então se esse filme fosse de hoje, eu acho que cairia um pouco nesse subgênero de super-herói, porque é um cara que não morre, é um corpo fechado, e as brasilidades, tem cena de perseguição com Fusca, isso é atemporal pro Brasil, sabe? O Fusca é uma representação gigantesca, assim, né? Tem cena do cara tomando cerveja, pô, bebe uma cerveja aí. Que Brasil a gente não reconhece isso, né? Então é um filme que tem um apelo popular muito grande, eu acredito, porque tem essas brasilidades que a gente acaba, mesmo na década de 70, hoje a gente assiste e fala, cara, isso é feito até hoje, esse tipo de coisa. Essa coisa da máfia ali dos caras é meio que um grupo de extermínio, que a gente sempre ouve falar no Brasil mais antigo, assim, até dos anos 90 ali, pô, tem grupo de extermínio, e eu fiquei pensando nessas coisas, né? Tipo, cara, como é que esse filme foi recebido nos anos 70? Porque ele trabalha uma coisa que, se hoje ainda tem preconceito com Umbanda, imagina quando esse filme saiu, a repercussão que isso deve ter gerado, né? De, cara, esse filme aqui trabalhando uma religião de maneira totalmente sem criticá-la, né? Um filme que não vilaniza, um filme que não diz que é uma coisa ruim, não diz que é uma coisa boa, ele fica ali, te apresenta aquela proposta, e eu fiquei muito curioso, assim, depois eu fui pesquisar, e o Nelson, ele disse que queria fazer a estreia do filme em Caxias, né, e não conseguiu, a distribuidora teve que fazer o filme no Rio de Janeiro, e acabou sendo o público classe média e universitário, ou seja, o filme, é o que a gente acabou de falar, né, os cineclubes até hoje têm essa função de trazer os filmes que nunca chegam na gente. Esses filmes nunca chegaram, é uma coisa histórica, né? E a gente acaba preso nesse debate. Até as universidades hoje estão se dando conta disso, que muitas das vezes o debate não chega em quem tem que chegar. A gente acaba ficando na nossa bolha ali universitária, pô, eu sei desse assunto, eu sei dessa pauta, mas está preso na linha da sala de uma USP, né? Mas achei muito legal o filme, acho que é um filme que ele tem um pouco de datação, né? Você assiste hoje, você não tem aquela coisa do cinema muito apressado, os diálogos, é uma outra linguagem, mas ainda assim é um filme que eu assisti e fiquei preso, assim, né? A partir do beat, quando o cara toma um tiro, e o Gabriel toma um tiro, eu fiquei preso, eu fiquei, caraca, porque agora eu acho que esse cara vai ser o resto do filme tomando tiro e não acontecendo nada, né?
muito bacana, assim, né? Mas basicamente isso é a minha primeira impressão do filme. Não, e tem uma coisa bacana, que é o... Então, só desliga o microfone rapidinho, que eu acho que é o seu que dá eco. Então, tem uma coisa bacana que é a abertura do filme com o Jardim Macalé cego, do violeiro cego, e que os caras assaltam ele, achacam ele e depois... conta uma história, tudo mais, e ele só manda essa assim, como é? Não, eu vou contar uma história para vocês. Como é? Aconteceu uma história que aconteceu de verdade, que eu inventei agora. Que aconteceu de verdade, que inventei agora. Ou seja, ele deixa no ar se aquilo tudo não é da coisa da cabeça dele, ele aparece no meio da ação em inúmeros momentos no meio do filme. Então, fica uma coisa se essa crendice é uma invenção dele ou se é um delírio. E essa figura do guitarrista em alguns westerns clássicos e até em filmes de samurai, tem uma coisa assim, daquele cara que de repente é o cara que entra no filme, que é meio que um griot, alguém que compõe um clima e está marcando aquele espaço ali. E uma coisa assim que eu fico pensando, até qual foi a proposta, né? A gente estava falando sobre as representações, sobre essa coisa do cinema de guerrilha, mas o que vocês pensam, enquanto também moradores ativistas da Baixada, vendo esse filme, um retrato de época, mesmo que estereotipado, mas um retrato de época, os cenários estão ali, os carros estão ali, algumas crendices estão ali, e o que isso, como vocês, aí um achismo mesmo, como vocês acham que esse universo transportado para ser exibido, vamos conseguir exibir, depois da pandemia, o Amuleto de Ogum na Baixada? Como vocês acham que é a Baixada de hoje, cada qual no seu canto, ou pensando no território todo, receberia esse filme? Boa. É complexo, né? A Baixada em si, eu acho que o mundo em si, ele se reinventa, né? Então, tem uma atualização, vamos dizer assim, né? Eu vejo que alguns territórios ainda têm uma preservação. Exemplo, aqui na minha rua, tem pessoas que ainda sentam no portão, botam a cadeirinha e ficam batendo papo da vida dos outros. Tem pessoas que pegam a mangueira, joga a bola, fica jogando água, bebe água na mangueira. Então, são coisas que ainda refletem o que o filme passa, né? Também a vinda dos nordestinos, né? Aqui na Baixada Fluminense, a gente tem um foco muito importante e muito forte também, que são os nordestinos, né? E também aqui na minha rua também. Eu digo aqui na minha rua porque eu moro na periferia, não é perto do centro de Nova Iguaçu. Quando a gente vai para o centro de Nova Iguaçu, a gente vê o outro lado de Nova Iguaçu, que é completamente diferente, né? Tu não vê nego jogando bola, soltando peão, soltando pipa, conversando, botando a cadeirinha, porque tem um medo da violência. Lógico, isso diminuiu bastante aqui, mas ainda se encontra essas práticas, né? E quando você fala como seria exibir hoje, 2020, depois da pandemia, né, na rua esse filme, dependendo do local, a gente vai ter uma grande visibilidade. Se eu for exibir no centro, onde eu exibo ali na Praça dos Direitos Humanos, perto do Top Shop, eu não vou ter uma aquisição, não vou ter um público adepto que vai entender meio isso, né? Que são quem estiver passando, descendo do ônibus, não sei se eu teria esse público que vai a uma compreensão. Mas se eu for para o interior, para o sul, assim, um pouco de Cabo Sul, Palmares, Ponto Chique, né, mais interior, Tinguá é a cidade histórica. Se eu exibir lá, eu vai falar, vai se sentir, vai se ver na tela. Entendeu? Então, há pontos que esse filme possa ser vinculado e ter uma boa visão, né? Um público. Mas eu vou dizer uma coisa interessante aqui para vocês, não sei se isso vai entrar antes ou depois, que me recorda, é que antes do meu gravar meu último filme, que a gente gravou no interior da Baixada Fluminense,
né, em Caxias, mas foi lá dentro de Caxias, perto de Imbari. Eu não vou falar muito bem onde foi, porque eu sei lá, vai que a pessoa esteja escutando aqui. E aí, nesse dia, aí eu queria assim, ó, vamos fazer com o drone, não sei o quê, a imagem, acordamos 4 horas da manhã, fomos andando de bicicleta, e lá a gente vê várias fazendas, né? E meu drone não estava subindo naquela área, porque eu acho que era GPS, alguma coisa assim, né? Enfim. E aí, esse amigo que eu ia entrevistar, né, a gente me levou para um ponto, porque eu acho que o GPS não estava, e eu vi uma fazenda linda, o nascer do sol maravilhoso. Falei, é aqui, que não sei o quê, perequetado. Aí eu subi o drone, só que eu tinha gastado muito a minha bateria lá em cima, né, enfim, e o drone caiu. Só que antes disso do drone cair, ele falou assim, poxa, semana passada mataram um adolescente aqui nessa fazenda. Até hoje a gente não sabe o motivo do que o cara foi exterminado. Escapanga, né? Vamos dizer assim, desse fazendeiro, tá? É uma fazenda enorme, gente, enorme, tu não tem noção. Só que na hora lá eu queria botar o drone, fazer aquela imagem, eu nem dei papo pra ele, né? Direitão, falei, é isso aí, beleza, tá? Não. Só que quando o drone caiu, eu falei, tem que ir lá pegar o drone. Só pula a cerquinha aí, vai lá pegar ele. Eu ir lá pegar? Meu filho, vai logo lá pegar. Aí eu tenho certeza, Aí ele pulou, mó cagaço, mas eu não tinha nem me lembrado que ele tinha falado dessa situação, né? E ele, depois quando ele voltou com o drone, vamos embora. Isso era 5h40 da manhã, pra vocês verem a situação. Porque o cara era matador. Então quem entrasse naquele lugar, né, via que era uma ameaça, né? Eu não queria saber. E aí me remeteu esses dias, quando eu fui ver e eu lembrei dessa cena, foi o meu corpo fechado. Como o nosso corpo estava fechado? Não era só pelo simples que eu levei uma bala, essas coisas mais visíveis. Meu corpo estava fechado porque os orixás, os guias, me protegeram naquele momento e atrás de outras pessoas. Então foi muito interessante eu ter essa menção relacionada ao filme. Eu só queria para contrapor que essas coisas existem no interior e tem muita coisa aqui ainda na Baixada Fluminense em si. Nesse negócio de matança, esse negócio é surreal. É surreal, mas existe, gente. É só isso, tá? Para comentar. Obrigada. Bom saber disso, para quando for te chamar para uma filmagem, eu vou pensar 2 vezes. Cara, pode falar. Não, eu só queria comentar depois, pode ser depois, porque vocês falaram do filme da década de 70, e eu já era vivo, diferente do Clementino, quando esse filme veio à tona em 1974, entendeu? Eu era adolescente, classe média, tijucano, branco, coleginho de elite, entendeu? Então, assim, o impacto dele naquela época, nessa sociedade, foi quase escandaloso. Né? Primeiro que muita gente, inclusive colunistas de jornal, sentando o pau no Nelson Pereira dos Santos pelo fato de ele estar botando a Umbanda nas telas, no telão, e botando todo mundo para ver os orixás. Isso foi um escândalo. Clementino está de prova, sabe disso. Né? E a minha família, inclusive mineira, católica, você imagina o que não foi a repercussão disso na família. Tanto é que eu tive que fazer um percurso ideológico aí para começar a interpretar esse filme de outra maneira, né? E isso não foi tão fácil assim, né? Isso é um processo. Então, assim, foi um filme que na época causou um impacto muito grande mesmo, né? No meio, né? No meio cultural e tal. Agora, essa questão que o Nelson Pereira fala também é verdade, quer dizer, ele não pôde exibir o filme onde ele gostaria, que era justamente para o público onde ele foi filmado. E hoje você passa a Praça do Pacificador e você vê o que era a Praça do Pacificador que ele mostra no filme. Cara, é muito, muito, assim, muito interessante você rever esse filme hoje, né? Mas, enfim, é só para vocês terem essa dimensão de que isso foi motivo de muita discussão em coluna de jornal, em coluna de cultura de jornal e tal, porque não foi de absorção fácil esse filme, não foi mesmo. Legal isso. Vou puxar uma coisa que o Clementino falou aqui, que é a coisa do cenário, né?
quando eu vejo, por exemplo, documentários que se passam na Baixada Fluminense ou em periferias, documentário que os lugares têm a ver com a temática, né? E tem aquela coisa de você pegar uma câmera, dessas câmeras de 4K que a galera usa, e aí ela bota o personagem ali e o foco fica desfocado. Eu odeio quando isso acontece, porque quando você filma na Baixada, o cenário tem que estar aparecendo. Para mim, isso é lei, porque o cenário é um personagem, né? E esse filme, ele deixa isso muito claro, assim. O cenário o tempo todo ele está te mostrando as coisas, mesmo que eu não identifique Caxias ali, eu acho que para a época quem assiste aquilo, até hoje quem assiste filme e vê cenários de onde a pessoa mora no filme, isso rola uma identificação monstro assim, do público, né? A pessoa olha e fala, nossa, eu tô vendo um filme que se passa onde eu nasci, onde eu conheço, já fui nessa rua, já fui nesse lugar, né? E essa coisa da Pamela, né? Como é que o filme vai chegar, né? Eu acho que tudo tem a ver com formação de plateia. Absolutamente tudo tem a ver com formação de plateia, porque a gente hoje está cercado de Netflix, os filmes estão tomando a sala de cinema, os filmes norte-americanos, os blockbusters, filmes de super-herói, e não dá para pegar o cineclube e exigir que as pessoas entendam esse filme, principalmente os jovens, que já não é que quem tem 15 anos hoje, quando tinha 5, a Marvel estava lançando um filme que ocupava todas as salas, então é complicado, a gente faz esse debate muito no Velho Brejo, de como é que a gente vai trazer o público para ver determinados filmes, trazer um filme com uma temática indígena e o público se engajar naquele filme, né? E a gente, no início, tinha uma dificuldade muito grande, mas a gente foi percebendo que a gente devia abrir um espaço maior para o público se sentir pertencente ao cineclube, sabe? Um debate meio que assim, olha, o cineclube aqui é de quem está aqui. Não tem ninguém aqui de modo hierárquico nesse cineclube, não. Vocês podem propor coisas. A gente já deu uma oficina e acabou filmando alguns curtas ao redor do cineclube, então as pessoas passaram aí no cineclube para se ver em filmes. Isso foi uma coisa que a gente descobriu que chama muita atenção, né? Quando as crianças da rua se viram num curta-metragem, elas ficaram malucas. Então, acho que esse filme não seria bem visto, por exemplo, onde a gente exibe, que é no Centro Cultural do Onana. É um filme que você tem que ter uma paciência para assistir, você tem que ter um engajamento ali. Não é uma coisa que quem é jovem está habituado a assistir, né? Que essa coisa, a ação desfreada. Mas eu acho que é uma questão de formação completamente. Assim. Acho que a gente tem que não doutrinar, mas educar o público a modo que ele veja a importância daquele filme, ou veja a importância do debate para aquele filme, de maneiras que o público se sinta com vontade, né? Tipo, eu mesmo, se falassem para mim, poxa, assista o Amor de Algum agora, eu ia, calma aí, peraí, eu vou tirar um tempo para ver o filme. Tem que ser honesto, né? Porque eu não estou acostumado a ver esse tipo de filme antigo. E eu acho que acontece muito isso, mas, por exemplo, igual a Penela falou, se eu levasse para um interior mais, até de Belfort Roxo, que o Belfort Roxo é muito desligado do centro, em vários locais, eu acho que rolaria assim, uma identificação maior, principalmente hoje outras religiões são mais afetadas ali, né, mais distribuídas. Eu acho que tem a ver com isso, mas também tem a ver com isso, da época do filme, né? Quando a gente passa um documentário, a galera já olha assim, já fica aquela coisa meio, cara, vou ver o documentário, mas documentário não é filme, isso no início, e hoje a pessoa já vai pro cineclube assim, pô, hoje eu vou ver um filme legal, porque lá no Velho Brejo eles vão passar um filme legal. Eles vão trazer uma pessoa para debater, eles vão trazer alguém para trocar uma ideia, eles vão deixar eu falar, porque é importante, o público não quer sentar lá e ir embora, quer participar, né? E a gente tem tido resultados incríveis, assim. A gente passou o Taeaguan, um filme indígena também, numa escola, no Kennedy, e foi incrível a reação dos alunos, porque os alunos gostaram do filme, porque a gente começou passando uns filmes mainstream, foi massificando eles, falando, olha, esse filme aqui é legal, e eles foram gostando, e aí com o tempo eles falaram, agora eu quero vir toda a sessão, que aí gerou uma retribuição, né? Mesmo que o filme não for dinâmico, eu vou dar uma paciência que vou assistir, porque eles me dão um filme legal. Isso foi um debate que eu tive com o IF, na verdade. O IF já queria chegar com filmes educativos. Eu falei, calma, cara, é ensino médio, a galera não quer assistir esses filmes educativos, não quer ter esse debate. Primeiro, eles querem se divertir, o cara não quer fazer dever, ele quer ver um filme. Mas a gente tem que usar essas ferramentas para conquistar um público. Como eu falei, eu acho que se trata completamente de formação de plateia, e um filme que traz esse debate de apelo popular, que não pode ser exibido em Caxias, que seria uma formação de plateia incrível ser exibido em Caxias, a gente tem que trazer esse debate à tona, né? Então, e quando você começou a falar agora, Sandro, dessa experiência das pessoas se verem na tela, né, como
principalmente mais jovens, né, acham incrível, não tem como não lembrar da experiência, que isso é muito anterior ao nascimento de vocês, né, da TV Machambomba. Acho que, logicamente, vocês conhecem a história da TV Machambomba, né, que foi essa experiência que o CECIP e um bando de cineastas, videomakers, galera que ficou órfã da cadeia do audiovisual logo na entrada do governo Collor, né, início da década de 90, final dos anos 80, década de 90, começaram a trabalhar com produção de filmes educativos e fazendo cineclube em vários pontos da Baixada, que iam com aquele caminhão. Antigamente o projetor era projetor RGB, né, 3 lâmpadas que faziam paralaxe e compunham a imagem da tela. Tem histórias famosas do roubo do projetor da TV Machambomba, que aí depois tiveram que fazer todo um trabalho para conseguir um financiamento para comprar, porque era um item raro e era um item muito caro. Hoje em dia, ter data show é caro, mas é algo muito mais acessível do que naquela época. E o mais importante disso era essa pegada deles de manhã produzirem reportagens, produzirem experimentos sociais nos bairros, e à noite faziam uma projeção. Então as pessoas que estavam vendo a movimentação de manhã chegavam de noite, sentavam ali na rua e começavam a se ver na tela, e no final ainda vinham entrevistar as pessoas projetando no telão, e todo mundo se sentindo como estrela de TV e começando a performatizar essa relação muito bacana. Então eu queria que nesse momento vocês falassem um pouquinho sobre o que são essas experiências cineclubistas de vocês, como é que vocês estão conseguindo encontrar o que é a identidade do Chuchu com X, o que é a identidade do Velho Brejo, se vocês se inspiraram em alguma experiência cineclubista, ou se já se atiraram direto, como é que foi isso? Como é a trajetória de vocês na busca desse diálogo cinematográfico? Acho que o Luciano caiu. Enfim. Estão me escutando então, né? Ok. A nossa identidade do coletivo, né, se deu muito com a experiência com o Mate com Angu. Né, quando a gente não sabia o que era um documentário, porque a gente foi saber o que era um documentário, essa experiência, porque eu só via aquele documentário de história, né, de biografia, bem didático. Então aquilo para mim, quando falava em documentário, eu ficava assim, meu Deus, isso é documentário. E quando eu tive essa oficina que me fez olhar com outros olhares o que é um documentário, aí eu percebi, nossa, o documentário é completamente diferente do que aquilo que se passa nas escolas e naquilo que se passa na televisão, né? E isso fez com que a gente tivesse uma criação, né, uma identidade própria através disso. Então, assim, foi uma mistura de cada um, de cada coletivo, porque cada integrante traz a sua identidade, as suas vivências, suas perspectivas, e a gente agrega. E quando a gente iniciou o Cineclube, né, a gente iniciou dentro da escola ILC, em Ausch, né? Então a gente só exibia filmes de outras pessoas, curtas, até hoje a gente só exibe curtas, né? E com o passar do tempo a gente foi percebendo que não era bem isso que a gente queria, não era só ocupar ali, não era só ter aquele público, a gente queria ir além daquele público, porque em Ausch o desenvolvimento ainda é baixíssimo. E muita gente ainda não entrou nem numa sala de cinema para assistir um filme. Então a gente percebeu que a gente tinha que ir atrás desse público. Então por isso que hoje a gente somos itinerantes. Então a gente vai para os subbairros da Baixada Fluminense, especificamente em Nova Iguaçu, levando esse documentário de periferia, né, documentário de subúrbio, que mostra o olhar daqueles indivíduos, né? A gente quer mostrar aquilo que a pessoa é, a realidade, as constâncias, as vivências e suas trajetórias. A memória é muito forte no nosso cineclube, porque faz com que a gente cresça e reviva aquilo que foi. Então, quando a gente fala de identidade, nós somos múltiplos de outros coletivos, múltiplos de outros filmes, múltiplos de outras cinematografias.
na Baixada Fluminense. Ainda por nós sermos da Baixada Fluminense, né? Que isso é um ponto muito forte. E carregar isso e não ter vergonha dessa identidade. Porque eu conheço muita gente que tem vergonha de nascer na Baixada Fluminense, de morar na Baixada Fluminense, sabe? Quando ganha um pouquinho, sai e nem fala que é da Baixada Fluminense ou em algum lugar da Baixada Fluminense. Então, esse olhar está sendo mudado, né, por muitos, né, graças a Deus, e eles estão se afirmando que morar na Baixada não é ser marginal, não é ser qualquer outra coisa que a mídia mostrava, sabe? Não é ser uma simples pessoa que sai do seu território, né, e vai trabalhar para os ricos lá na cidade ou na Zona Sul. A cidade dormitório é muito mais do que isso, né? A gente cresceu e revolucionou essa trajetória e esses movimentos estão percebendo isso. Então, deixar bem claro aqui que nossa multiplicidade é múltipla em ter esses contatos, esses coletivos com a gente, se afirmando no que é identidade. É basicamente isso. Cara, vou só concordar com tudo e vou citar aqui uma trajetória que é a história, né? A Pamela, o Cineclube do Chuchu com X foi o primeiro cineclube que eu exibi um filme, por exemplo. Tipo, o primeiro convite que eu recebi para exibir um filme foi com a Pamela. E é curioso, né? O nosso cineclube Velho Brejo, eu sempre frequentei os cineclubes da Baixada, no Mate e tal, e eu sempre me incomodei muito com uma coisa, eu falo com eles abertamente sobre isso, que eles não trabalham a formação de plateia. Você vai no cineclube e você conhece todo mundo no cineclube. Você conhece a cena inteira que está ali. E isso me dá um incômodo, porque, cara, você vai lançar um filme da Baixada Fluminense, tem que ter morador, tem que fomentar isso, né? E aí eles falam, pô, é complicado, né? E tal. Eu falo, pô, eu entendo que é complicado. Já falei muito com o Heraldo sobre isso, com o Igor. E falei, cara, é complicado, mas tem que fazer, cara. Tem que ter morador na sessão. E o Velho Brejo vai fazer 3 anos, mais ou menos. E nenhum cineclube nunca foi no Velho Brejo, a não ser o Chuchu com X. E a gente não vê isso como um problema, a gente quer morador. A gente não quer a cena somente, sabe? Se eles forem, ótimo, maravilha. Mas o foco do nosso cineclube é bem simples, é democratização do acesso. A gente quer que o morador tenha uma sala de cinema para ver um filme, nem que seja um projetor mais capenga, mas tem que ter ali para ele ver um filme, sabe? É basicamente isso, ir lá, comer uma pipoca. E a gente passou por uns perrengues, assim, né? Essa coisa que a Pamela falou de ser itinerante. O Velho Brejo a gente faz sessão em escola, a gente já fez sessão em bar, fomos expulsos do bar, porque o bar é homofóbico. A gente fez sessão numa pizzaria, e a sessão não queria filme LGBT, a gente falou, então beleza, também não queremos exibir. A gente, da Casa de Cultura de Belfort Roxo, já fui expulso umas 3 vezes, com teatro, com cinema, com espetáculo, porque é uma gestão que, como vocês sabem, querem destruir o FRJ, por exemplo. Nada que é em prol de alguma educação eles querem, e eu falo disso abertamente, porque não tem por que criar censura quanto a isso. E a gente faz sessão no Donana, que é o centro cultural exemplo da cidade, não porque a gente quer fazer sessão lá, a gente adora fazer sessão lá, mas é porque é o único espaço da cidade que a gente se sente confortável e que não rola nenhum tipo de opressão por parte da gestão, né, do Dida Nascimento lá. E a gente fala com isso com ele, fala, cara, Dida, tinha que ter um Donana em cada espaço da cidade, sabe? O cineclube tinha que estar em vários lugares. Mas é difícil a gente ter esses acessos, né? E a gente trabalha para isso. Atualmente, tem alguns espaços da cidade que querem fazer sessões de cineclube. Como o Clementino acabou de falar, não é barato um projetor, não é barato fazer um cineclube. Mas é sobre isso, é sobre formação de plateia e é sobre democratização do acesso. Até a gente está escrevendo um livro, o Baixada Cine, que se chama Cinema de Pedreiro, que é um lema que a gente adotou para o cinema que a gente faz. A gente é um coletivo de 8 pessoas e ninguém tem formação cinematográfica. A gente faz filme da maneira que dá. E a gente decidiu escrever sobre isso porque essas histórias têm que ser contadas. Isso que a Pamela está falando, isso que a gente está debatendo aqui, essas histórias têm que ser contadas. E mais que contadas, elas têm que ser lidas, né? Tem que ser um registro. Cada sessão a gente faz questão de filmar muito, tirar muita foto, para daqui 10 anos a gente falar sobre isso com uma propriedade histórica para as pessoas entenderem a importância, né? A gente vê o cenário que o Brasil está hoje muito porque as pessoas não estão lendo os livros de história, né? Muito porque a história da escravidão não tem um museu sobre isso, não tem um museu sobre a ditadura, para as pessoas lembrarem do período que foi. Eu acho que a cultura tem que seguir um caminho diferente, né? De, cara, a gente tem que registrar nossas histórias,
E a trajetória que a gente tem é essa, cara, de chegar para o morador e falar, olha, você pode fazer cinema, cara, com telefone. E você pode... Eu já trombei com um morador que falou para mim assim, cara, eu não vou no cineclube porque lá só tem cineclubista, uns caras. Eu falei, velho, como assim você não vai no cineclube? Se você for lá, você vai ser cineclubista também, é aberto, não é pago. Morador que já falou que a gente ganha dinheiro em cineclube, eu falei, cara, quem dera a gente ganhasse dinheiro com o cineclube. Seria lindo, seria maravilhoso, mas não, é só você ir lá, você vai comer pipoca de graça, você vai tomar uma cerveja com a gente, provavelmente, porque a gente toma uma cerveja sempre depois da sessão, você vai ser super bem-vindo. Isso foi conquistando aos poucos públicos. Sessão em bar eu adorava fazer, porque o cara ia tomar uma cerveja, sentava, tava nem aí pro filme. Na hora do debate ele queria falar. Aí depois do debate ele falava, quando é que é a próxima? Eu quero vir, eu quero participar. Eu quero saber quando é que vai ser esse negócio aí. Então acho que tem muito a ver com isso, né? A gente quer esse público que não é, como eu falei, a nossa bolha. A gente está... A esquerda brasileira, por exemplo, a gente pega o cenário do Brasil hoje, está todo mundo meio perdido, assim, né? A gente está completamente... Está todo mundo meio, caramba, o que a gente faz? Mas acho que tem uns caminhos para a gente seguir. Claro, é um trabalho de formiguinha? É. Mas é um trabalho que eu acho que vale a pena, assim, sabe? Então, é bem importante isso que você está falando, Sandro, mas aí só te chamando a atenção para uma coisa. O que é tido como lema do cineclubismo no Brasil é nós somos o público. Então, na verdade, quando a gente pensa a curadoria do cineclube, eu digo assim, eu estou mais para curandeiro do que para curador, entendeu? Meu barato na hora de escolher o que vai ser exibido é outro. Quem conhece o Atlântico Negro sabe que tem vezes que eu digo, cara, odiei essa... Não vou dizer o termo, não vou falar porra aqui, né? Desse filme, mas, cara... Quem tem que decidir se esse filme é uma merda é o público. É um filme que vai render debate. Vamos botar o filme. Até porque, no meu caso, então, que tem uma pauta essencialmente de protagonismo preto ou de temática étnico-racial, cultural, processos da diáspora africana, sempre há uma exigência, sempre há um olhar sobre as pessoas pretas de que tem que ser a melhor em tudo, não pode errar, porque o erro repercute muito mais do que o erro de qualquer outro. Mas, cara, inclusive são filmes também, nesses casos, feitos por pessoas pretas, tem que sentar, tem que debater, não vou dizer que seja um quilombo, que é um espaço diverso, mas as pessoas têm que sentar. A proposta do cineclubismo, desde que é feita, é assim, nós aprendemos o nosso processo, já teve filmes que eu achei que eram maravilhosos, e só eu descobri na hora da sessão que só eu gostava do filme. Aí o pessoal ficava sem graça, aí chegava assim dizendo, pô, Clementino, na próxima vez avisa antes que vai ser essa merda aí que... Aí eu digo, pô, que isso, cara, um filme desse, você tentando argumentar, e os caras dizendo, não, que esse negócio dessa trilha sonora, já tá, quase que eu me levantei e fui embora, eu não levantei em respeito a você, e também... Poxa, a comida da Valéria já me salvou muito de ficar sozinho depois do cineclube, porque como estava o pessoal esperando sair o pãozinho, né, pela do Tempo Glauber, então a galera ficava até o fim por causa da comida da Valéria, porque às vezes o filme não caía muito no agrado do público, e a gente vai aprendendo com isso. Mas uma coisa assim que você falou também, primeira coisa, exaltar, tem que existir um espaço como Donana em qualquer lugar do Rio, em qualquer lugar do Brasil. Donana, para quem não sabe, é o berço, assim, muitas das coisas que depois se tornaram pop, se tornaram mainstream, nasceram no Donana. E o Donana é um espaço de persistência, né? Porque eu estou aprendendo já um pouco do vocabulário, nós não somos resistência. Resistência é quem não quer que a gente brilhe. Estão resistindo muito para que essas expressões que vem da periferia, que não vem do grande centro, brilhe. Então, a resistência, na verdade, é de quem está no poder. A gente é persistente e vai ir furando esses bloqueios. E você falou, e aí tem uma coisa que me faz pensar, quando a gente pensa a questão da temática do filme, a questão das religiões de matriz africana, sabemos que não está fácil hoje em dia sequer abordar esse assunto na Baixada. Você falou das questões de homofobia, das questões... A violência, bem ou mal, por mais que a gente queira exaltar toda a potência, tudo que há de bom, não sai dos noticiários, seja na Baixada, seja em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Isso aí não é exclusividade.
E, acima de tudo, você falou do IFRJ também, né? O sucateamento da educação. Estamos vendo no momento de pandemia o que estão todos os prefeitos, em especial os da região, estão fazendo com a questão da saúde. O de Caxias, então, nem, né? Dá nem para. Senão a gente vai precisar de mais um horário, não vai dar para fechar a sessão, o debate aqui no horário. Aí, justamente, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo cultural de vocês. Vocês são dois guerreiros. Quais são as estratégias, tanto pessoais da experiência de vocês com os cineclubes no momento de isolamento, se há algum planejamento, qual é a expectativa, mas também sobre pensar a cultura em seus territórios, né, em suas cidades, em seus bairros, como pensar a cultura a partir de agora, como pensar o cinema a partir de agora, como pensar as imagens a partir de agora. Só pergunta simples, assim, para render debate. Quem quiser. Léo, quer acrescentar alguma coisa? Ah, sim, um dado interessante, um dos participantes aqui comentou mais cedo, o André Luiz, ele estava falando da coincidência de um filme desses, com todo esse ambiente de máfia, ser lançado no mesmo ano do Poderoso Chefão 2, né? Ele mexeu com essa coincidência, muita gente exaltando assim, gostando de ver esse debate bem intenso sobre a Baixada, cada um, além de fazer a chamada do nome para botar no certificado, fazer a chamada, sou de Mesquita, sou daqui, sou dali, todo mundo se afirmando. Mas vamos lá. O microfone é de você. Eu só queria comentar o seguinte, sobre esse comentário que o rapaz fez aí da cena do Poderoso Chefão, né? Eu acho que tem outra cena também que me lembrou um seriado mais antigo, que o Nelson Pereira também deve ter visto, que eram os seriados do Super-Homem na década de 60, que ele aparecia e atiravam nele e a bala ricocheteava, que é muito semelhante à primeira cena do Gabriel sendo baleado. Muito parecida, só que ele está sem camisa na escada e o pessoal dá 3 tiros nele, mas muito parecida a cena. Então assim, essas similaridades, né? É uma metalinguagem, assim, né? Quer dizer, e o super-homem brasileiro na Baixada, magro e vindo do Nordeste, né? E infantil, totalmente infantil. Exatamente. Aliás, quem é aquele ator, cara, que eu não reconheci? Ele teve. É o Ney Santana, filho do Nelson Pereira. Ah, tá. Mas ele não teve carreira artística, eu não me lembro. Mais ou menos, né? Entendi. Tá certo. Quando o Clementino... Adorei tudo, mas ressaltando aqui a parte do Clementino, quando ele diz que escolhe um filme e só ele gosta e os demais não, já aconteceu demais comigo. Ainda bem que o nosso, a gente nunca passou longa, que não tem como passar longa, né? Nas ruas, né? A gente também é uma coisa nossa. E aí eu passava uns curtinhos, de 10 minutos, aí ele falava assim no final, Pamela, que isso? Que curta é isso aí? Tu tirou isso da onde, minha filha? Tem nada a ver, que eu pensei que ia ter uma coisa mais de ação, mais efeitos especiais. Eu falei, não, gente, isso aí tem que mudar o olhar, linguística. Vamos aprimorar. Eu fiz no interior, eu adorei. Só você, né, minha? A próxima vez me chama para outra coisa. Aí eu lembrei também que eu passo também por isso, essas coisas também na parte de curadoria. É meio isso. Mas chegando na parte do... Como a gente pensa a cultura, né? Nesse ar de pandemia, né? Vivências, experiências... Eu penso, assim, a gente não vai voltar para a rua até não tiver uma vacina. Não tem como a gente colocar nosso circo aí à beira-mar, né, nas estradas, nos rios, nos valões por aí, nas vielas da Baixada Fluminense, sem ter uma vacina. Então, a gente pensa usufruir bastante agora online, né, a partir do mês que vem, porque a gente ganhou um edital também, fomos contemplados no Cultura de Rede, então a gente vai começar a fazer uma sessão, né? Vão ser 4 sessões, uma vez na semana, com o nosso próprio filme, que é o nosso longa. Então vai estrear tudo, vai ter debate, vai ter intervenções, né? E vai ter poesia, que acho que a Baixada Fluminense é poesia.
de vários aspectos. A gente vê a poesia, ou numa música, numa letra, sabe? Ou no olhar, no suspiro. A gente vê poesia. E eu vejo isso, eu vejo ainda um cenário muito triste para a retomada das atividades, né? Eu acho que vai ser o último setor, né? A gente sabe que vai ser o último setor a voltar à normalidade. E aqui na Baixada, né, como as coisas ainda é mais demoradas, as coisas se andarem, sem ter incentivo, sem ter um apoio, tanto do Estado, da Prefeitura, né, ou do comércio local, a gente sabe que isso vai perpetuar um pouco aí alguns meses. Acho que a gente só volta para a rua a partir do ano que vem, né? Mas eu vejo um cenário muito potente nas redes sociais, porque aí a gente pode estar alcançando aquelas outras pessoas que a gente nunca pensou em alcançar, né? Nunca pensar em assistir presencialmente a nosso cineclube, nossa exibição, mas nunca puderam chegar junto ou morar em outro estado, né? Ou não ter uma condição financeira para chegar de ônibus, alguma coisa, e a internet possibilita isso, né? E acho que é isso, né? Acho que foi basicamente a pergunta, né? Vou só pegar um gancho dessa coisa da cena do Poderoso Chefão. Quando eu assisti o Homem de Yogumi, eu lembrei muito do Homem da Capa Preta. E depois eu pesquisei, um dos cenários usados é a casa do Tenório Cavalcante nesse filme. Ele cedeu a casa dele para filmarem o Amuleto. Achei bem interessante, uma entrevista, tem no YouTube o Nelson falando disso, né? Ele cede a casa dele para uma fortaleza que ele tinha lá. Muito legal ver isso. Eu me lembrei muito do filme quando eu vi. Quando ele toma um tiro, eu pensei, vai virar um Tenório Cavalcante isso daí, mas acabou que não foi. Mas, cara, pensar como é que a gente faz isso agora, né? Pensar cultura é sempre um negócio reflexivo no Brasil, né? Com pandemia ou sem pandemia, a gente é o último escalão. Mas eu acho que um lado bom é que eu tô vendo uma movimentação muito grande em torno da Lei Aldir Blanc, tem uma galera se organizando de maneira que eu nunca vi se organizando antes, assim, sabe? Tipo, de organização de fórum cultural, organização de fazer um registro dos artistas. Eu acho que tá rolando um empenho, assim, de uma galera que tá vendo que é sério, sabe? Pô, eu tô precisando do dinheiro agora de verdade. O cara que era técnico de som, ele não tem que fazer mais. Esse é o artista que não tem mais o trabalho, né? Não é o que cria somente. Mas eu tenho lido muito, escrevo muita coisa, fiz curta caseiro, exibi no Ponto Cine agora, numa mostra, a gente está escrevendo bastante. Estou viciado em podcast, eu não vejo nada de live, só escuto podcast. Podcast é maravilhoso, que bota para ouvir ali e faz outra coisa. Tem até produzido alguns, quem tiver interesse, só pesquisar no Spotify, no Deezer lá, é Pau é Pedra, um podcast sobre diversos temas, e a gente está fazendo sobre cinema, né? A gente fez um sobre democratização do acesso, sobre o cinema meio playboy, uma crítica meio a isso, né? Essa coisa das nossas produções não serem vistas. A gente faz o filme na Baixada e o filme só é exibido no Odeon, né? Um reflexo desse filme, né? A gente tem umas produções baixadenses que a gente não vê na Baixada Fluminense. E eu acho que é isso, assim. Acho que pensar cultura agora é você pensar... É até pessimista falar isso, né? A gente não tem a conjuntura atual do Brasil, a gente não tem um otimismo em prol da cultura. Na verdade, é o contrário, né? Um desmanche da educação, da cultura, a gente fica meio assim. Mas a gente tem diversos planos, tipo essa coisa que eu falei dos cineclubes, por exemplo. A gente quer lançar um livro sobre o cenário belfort-roxense de cinema para ter isso como registro histórico. A gente quer abrir novos cineclubes em 3 pontos da cidade para a gente, independentemente, fazer um festival de cinema. A gente poder fazer um festival de cinema sem ajuda governamental, porque isso, a gente já desencanou dessa ideia, assim. A não ser por meio de editais, mas tendo 3 cineclubes, a gente consegue fazer um festival itinerante na cidade, anual, de forma independente. Então, a gente está pensando muito assim no depois, né? Também estamos pensando em fazer sessões online, fazer uns debates, fazer umas sessões de filmes inéditos, lançar filmes também online. Como a Pamela falou que vai lançar um longa, a gente não lançou ainda, Pamela. O LG Baixada T, do lado curta, tinha sessão programada, não foi, vai ter que ser de novo. Então, é isso, assim, é um cenário que a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer, né? Cada dia a gente tem uma novidade, que alguma coisa foi cortada,
o dinheiro foi para outro lugar, a Lei Aldir Blanc foi aprovada, mas também não foi. Então a gente está meio assim esperando o que vai acontecer, né? É um momento de reflexão, eu acho. Eu queria dar um pitaco aqui, porque me veio uma ideia. Clementino me conhece, sabe que quando a gente está conversando, as ideias começam a borbulhar e não é à toa que eu sou amigo do Celso Sanches. Mas, enfim, existe uma identificação ali. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que num momento que a gente está passando, a gente poder se ajudar e se complementar nas nossas ações é o que pode ajudar também, é o que pode dar gás uns para os outros. Então, estou pensando aqui, Clemens, se a gente também não incorpora no nosso fazer, no fazer do Cine Giassur, a gente assume o papel de divulgação dos cineclubes que estão atuando, por exemplo, desses dois que estão aqui representados. Entendeu? Então, mandem as produções, a divulgação das produções, e a gente manda para as nossas redes. A gente tem Instagram, tem Facebook, entendeu? E eu acho que isso, e a gente pode fazer o mesmo, né? Divulgar as nossas sessões para vocês, e vocês ajudam a gente a formar esse público. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir se espalhar pelo mundo, tá certo? Tem um livro maravilhoso que eu queria ver se a gente transformava em filme, uma história em quadrinho, talvez, ou um filme bem feitinho, que chama-se Como as Histórias se Espalharam pelo Mundo. A minha mulher, que faleceu esse ano, ela adorava contar esse livro para as crianças, né? E ela montou um painel uma vez na escola, baseado nesse livro, com fitas coloridas e o livro no centro e o mapa mundo e se espalhando com fitas coloridas. Então, maravilhoso, ficou muito lindo. Então, assim, como que os cineclubes vão se espalhar pelo mundo? É isso, com as nossas ações mesmo. Não dá para esperar apoio de ninguém, a não ser nosso mesmo. Então, vamos se apoiar, galera. Vamos divulgar. Eu divulgo de vocês, vocês divulgam da gente e, inclusive, a gente já está com uma parceria com o IF de Paracambi, que tem um cineclube lá também, e Clemens conhece, e a gente vai divulgar o trabalho de todo mundo, entendeu? Eu acho que é assim que a gente vai se ajudar. Aposta feita. Não, e é importante também frisar esse caráter, né, que está na fala dos dois, da importância de trazer o cinema e trazer essas discussões, e inclusive o fazer para os locais, né? Não ficar aquela coisa assim de que há uma produção hegemônica de cinema e só eles produzem a imagem nossa e a imagem que eles querem produzir do que eles quiserem. Por isso que o cinema é a maior indústria. É a maior indústria até do que a financia, que é a armamentista, né? Mas o cinema é a maior indústria. Primeiro eles mandam os filmes e depois eles mandam as balas, caso os filmes não resolvam, através da colonização. E, ao mesmo tempo, é importante pensar que na raiz do cineclubismo, segundo alguns pesquisadores, né, a primeira experiência que é chamada de cineclube é a experiência do cinema do povo, como era chamado, que foi criado pelo movimento anarquista no início do século passado, em 1913, pelos sindicatos de orientação anarquista, com filmes educativos, mas já começando a passar também conceitos sobre marxismo, sobre uma série de coisas para os trabalhadores. Não avançou, não só por causa de uma vigilância do governo, mas depois, porque logo em 1914 estancou a guerra e toda a indústria de cinema começou a se voltar para o marketing bélico, e com isso teve uma pausa e voltou a se expressar de outras maneiras, aí de maneiras até mais elitizadas, né, em outras versões. E não tem como não esquecer que isso eu vi logo quando acontece a Revolução Cubana. Tem um filme que eu já exibi no Cine Giassur, inclusive, por primeira vez, que é meu espanhol é horrível, mas tudo bem, vocês entenderam, que é um filme sobre experiências do pessoal, né, do que viria a ser o ICAIC, viajando pelo interior de Cuba, indo nos lugares para exibir filme
acredite se quiser, do Charles Chaplin, para as crianças, para trazer a experiência nos lugares rurais, nas zonas rurais, para as crianças, para elas entenderem ou já começarem a dialogar com a linguagem do audiovisual. Quais as finalidades? Nunca sabemos, porque de qualquer forma o cinema também atendeu a não sei quantas ideologias políticas, inclusive algumas das piores que estamos tentando nos livrar até hoje. A produção de imagem é algo que pode ser para bem, pode ser para mal, né? Mas é algo que toca muitas pessoas. Lembre-se que vivemos num país ainda de analfabetos, e desde a formação desse país, as imagens nos vitrais das igrejas e etc. era uma forma de educar o que necessitava ser educado naquela época, né? As pessoas se alfabetizavam até na Bíblia a partir das imagens e não das letras. Então a gente começar a pensar como dar esse poder, né, de criar a visualidade, né, a contravisualidade para o povo, né? Estou lendo muito o livro para a minha tese, do Nicholas Misorf, que é um teórico, que ele fala que as visualidades são justamente esse negócio que o autor, né, o autor no sentido da autoridade, ele já define logo o que é bom, o que é mal, o que é feio, o que é bonito, o que é ruim, quem é escravo, quem não é, e começa a criar todo um padrão que vai sendo seguido pela sociedade. Então, no momento de nós criarmos as contravisualidades. Na verdade, esses momentos já vêm sendo feitos, assim como também o poder cada vez mais vai se modernizando e contra-atacando. Mas é o momento de nós tomarmos mesmo, como iniciativas de todos nós, cada qual na sua dimensão, trazer essa potência para as mãos das pessoas, permitir que elas tenham acesso e façam da maneira que devam fazer. Dei uma provocação aí para ver se vinham perguntas novas, né, para a gente se encaminhar para o final do debate. Não sei se a Brenda conseguiu elencar algumas, pode mandar para a gente. Mas eu tenho visto mais comentários, assim, justamente sobre... O Yuri comenta aqui que, pela primeira vez que viu, foi impossível não lembrar de Cidade de Deus, né, os debates desse filme também em 2000, né, que acho que ele está falando do filme, né, do Amuleto de Ogum. Inclusive tem uma cena, só voltando ao Amuleto rapidinho, uma das cenas que a gangue está à caça eles estão entrando pelas casas e tudo, aquele cenário me lembrou muito a cena de quando a gangue dos gringos, no Bacurau, chega à caça dos moradores e todos estão intocados. Cara, aquela cena eu estava revendo hoje, eu disse, gente, Kleber Mendonça bebeu nessa fonte, não é possível. Então, tudo tem alguma influência, né? E por aí vai. Mas já que, pelo menos eu não encontrei aqui perguntas formalizadas ou comentários, né? Tem vários comentários que aconteceram e já foram mais afirmações que vocês disseram. Queria que vocês deixassem um recado aí para a gente, e só reforçando também uma coisa, que lógico que nós sabemos, em cima de tudo que foi debatido aqui, infelizmente, um momento como esse poderia ser pelo Instagram, poderia ser pelo Facebook, poderia ser... Não é acessível a todos. Quando a gente entra, né, nos lugares mesmo, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo... Tem gente que não tem identidade, que dirá que são os que mais precisam, que dirá ter rede social para apresentar a identidade que quiser. Então, é toda uma questão de multiplicação, né? A gente trazer para perto quem vai em cada espaço multiplicar, aproveitando esse momento da rede social, expandir até um certo limite, para quem a gente já atinge de multiplicador de locais para criar esse diálogo, esse vínculo. E já deixando um agradecimento para vocês, assim, para falarem o que quiser agora no final. Eu que agradeço. Nossa, fechado, nossa parceria aí, só mandar, que a gente vai divulgar nas nossas redes, tá? Fico muito feliz. Se a gente não se unir, né? O mundo tá aí para derrubar a gente, então a gente tem que se unir para ir contra eles, né? Quero agradecer, primeiramente, todos vocês, né, pelo convite, né? As pessoas que estão aí participando, que ficaram até o final também.
É uma honra poder fazer essa troca com o Sandro e com vocês. E quero finalizar com um poema, tá? Um poema da Baixada, de um escritor, Moduan Matos, que ele dá aula aqui também nas universidades, é bem conhecido nos movimentos, sempre está fortalecendo esse movimento aqui na cidade de Nova Iguaçu, tá bom? Vou tirar só essa parte. Nova Iguaçu, de índios brancos e negros, terra de tanta história, da água quente, do açúcar de cana, do café, da laranja e do rangel pestana. Teus filhos, tua memória, teus caminhos, teu tesouro, Iguaçu velha de estrada, teus filhos povoam o mundo. Tens maioria na Baixada, filhos que, quando mais cresce, mais és lembrada. Nova Iguaçu, cidade de amizade, preservando seu ambiente, aí a cultura estará, tanto viva pra gente, mas nova se eternizará. Moduan Matos. E quero agradecer a todos vocês de novo. E muito obrigada, tá? Compartilhar. E minhas redes sociais também, quem quiser seguir lá no Instagram, Pamela Onitran. E no Facebook, Cineclube Chuchu com X. E no Instagram, @com_x, tá? Com X mesmo, tá? Junto. E é isso. Prazer, muito obrigada a todos. Cara, que papo legal, né? Eu gostei muito, muito, muito de falar com vocês. Um agradecimento total, assim. É muito bom a gente estar falando de cinema nesse período, né? Até para nossa saúde mental mesmo. A gente que gosta de falar disso, a gente fica procurando esses debates, né? A gente gosta muito, mas muito legal, cara. A Pamela, como eu falei, primeiro Cineclube que me convidou, assim. É muito legal a gente estar junto hoje, conversando sobre o Cineclube, né? Muito bacana. E é isso que eu falo sobre história, né? A gente fica com esses registros assim, mas a gente vê que está tudo interligado. Você acabou de falar que o Kleber bebeu da fonte desse filme. Tudo é história, né? Tudo é uma coisa que reverbera em outra. E estou muito grato, muito feliz. Vou pegar o exemplo da Pamela, cara. Vou citar um texto também. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. É um texto que eu gosto muito. Ele é curto, mas ele é sobre o cinema, se chama Manifesto por um Cinema Pedreiro. É daí que vem o nosso lema Cinema de Pedreiro, que a gente adotou por causa desse texto. É de uma oficina que eu fiz. Esse texto é de um cineasta lá de Capão Redondo, de periferia, que ele é bem crítico também, essa coisa do cinema elitista, né? Vamos lá. Em sua esmagadora maioria, o cinema brasileiro é feito por engenheiros e arquitetos. Eles sabem com distância de tudo. Sabem pela mente, intelecto e só. Claro que devem haver engenheiros e arquitetos com formação humana que sabem ir além, mas ainda pertencem a uma classe e podem ou não serem traidores dela. Falta o cinema brasileiro um cinema pedreiro, daqueles que na quebrada ajuda a levantar a casa do vizinho e a sua própria, daquele que sabe ser peça, sabe ser tijolo, consciente de tudo que circula essa função. Cinema que saiba ser função. O pedreiro sabe como levantar uma casa, seu aprendizado vem do corpo inteiro. O que ele quer dizer é o que vem da mente também, do intelecto. O pedreiro sabe com seus poros ser arquiteto e engenheiro, não como condição uma classe opressora, mas como uma necessidade bruta de levantar um pedaço, um lugar, uma coisa. Um cinema pedreiro significa revoltar-se de corpo inteiro contra uma opressão clara, opressão estética política, opressão ideológica. Um cinema pedreiro virá de uma formação pública em cinema de risco, ou das ruas, não das escolas de cinema e de seus esquemas, que formam robôs cineastros para ganhar editais ou trabalhar dirigindo publicidade de vídeo institucional, além de suas vertentes que passam nas telas grandes. Essas escolas continuam com suas vertentes e suas conivências a apoio a artistas, professores frustrados, escolas públicas e privadas, que formam cineastas e vítimas, que defiam na mão de produtoras e exploradoras e são máquinas de sugar dinheiro e cérebro. É de um cinema pedreiro que surgirá a revolução na linguagem e no mundo. Que diz muito sobre isso, né, cara? Lincoln Perix, o nome do cineasta. Quem procurar vai achar ele na rede. Ele fez um texto recente criticando onde Bacurau foi exibido, por exemplo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tive que ir para Botafogo ver. Isso diz muito sobre o nosso cenário de cinema, né, cara? Então, a mensagem que eu deixo é que a gente tente democratizar essa união que a gente fez agora, de divulgar um cineclube do outro. É isso que a gente precisa, né? É isso que a gente tem que ter como vertente. Se o Nelson lá atrás falasse, cara, meu filme só vai ser exibido se for em Caxias, eu acredito que isso teria um impacto até hoje, das pessoas falando, ó, fiz um filme na Baixada
e durante um ano ele só vai ser exibido na Baixada. Se você quiser assistir, você vai ter que vir. Mas acontece um movimento inverso, né? A gente tem que sair daqui para ver os nossos filmes. Isso é um negócio que eu pelo menos, não consigo conceber de maneira normativa, né? A gente fica triste com isso, mas esse tipo de texto me deixa otimista, esse tipo de cena. Foi de uma oficina que eu tive, e quero só realçar aqui a experiência que eu tive com eles, que foi uma turma de Capão Redondo que falou para mim assim, cara, cinema pode ser inclusivo. E eu passei a acreditar nisso, né? Acho que é isso. Muito obrigado de novo e passo a palavra aí. Clemens, eu vou fazer a minha despedida aqui, que eu fiquei sinceramente emocionado com os dois textos e com toda essa discussão. E vou aproveitar para fazer uma confissão aqui. Eu estou longe de ser um cinéfilo, que dirá um cineasta, que dirá um sujeito tão preocupado assim. Quando eu resolvi criar e absorver esse projeto, foi por conta de uma demanda do Clementino que eu encontrei no meio do estacionamento, né, lá da Unirio. Ele estava conversando com o Celso e os dois se perguntando o que iam fazer com o Cine de Açores, de se transformar num projeto de extensão nosso. E está aqui, está funcionando. Então, e agora vai alcançar, né? Quer dizer, a gente vai se reforçar, vamos se nos multiplicarmos juntos. Né? Eu acho que essa coisa é interessante. Né? E eu fico muito feliz de poder estar junto nessa história. Eu confesso que hoje fiquei muito preocupado, achando que a sessão não ia poder acontecer por causa de uns probleminhas e tal, mas deu tudo certo. O filme é maravilhoso, maravilhoso. E na segunda-feira, daqui a 15 dias, teremos outra sessão com uma tremenda produção do senhor Clementino Júnior, Anamnese, para a qual eu peço todo o apoio de vocês, e nós vamos fazer um cartaz bacana e tal, a mesma produção, né? Mandar para vocês e esperar também a contribuição do debate, que é sempre muito bem-vinda. Valeu, Clemens, valeu, Sandro, valeu, Pamela, um grande beijo, e com a palavra do Dr. Clementino. Eu que agradeço, Léo, essa parceria, e está sendo muito importante assim, a gente estender, né? O Cine de Açu, quando surgiu, ainda antes de ser um curso de extensão, surgiu como um cineclube que ia aos territórios. Fizemos um cineclube em ocupação estudantil, fomos em encontro com o MST, fizemos de tudo um pouco para conseguir estar dialogando as produções com outros saberes, outros olhares, e inclusive sendo críticos também à produção que era apresentada. Aí agora esse é o momento de agradecer, né, a generosidade da Pamela e do Sandro de aceitarem o convite do tio velho aqui para vir mostrar um pouco a potência de vocês, um pouco, porque ainda tem muita coisa que pode ser mostrada, e nós vamos esticar essa... vamos conversar ainda bastante sobre isso. E dar os informes também do tio Vec. Esse final de semana temos mais uma edição do curso do Cineclube Atlântico Negro, que vai para o 7º encontro, que é o curso CAM, Olhares, Escutas e Atos, e tem muito a ver com o que a gente estava debatendo agora no final, que eu vou falar sobre o movimento Blaxploitation nos Estados Unidos, como teve essa coisa, assim, quando o Sandro fala se o Nelson Pereira tivesse batido o pé que tinha que exibir em Caxias, o cara, né, o Melvin Van Peebles, batia o pé que ele queria que os dele vissem um filme. Ele já está cansado de fazer filme estereotipando preto para público branco, e fez um filme Roots, que foi, sabe, o filme só podia ser exibido em cinema pornô, mas também era o cinema pornô que estava no gueto, e isso fez com que o filme chegasse, porque haviam muitas barreiras. Isso eu vou contar um pouquinho mais na aula no domingo, às 14h, no canal do Cineclube Atlântico Negro. Depois podem entrar pelo Facebook, no Instagram, para pegar mais informações, vamos divulgar a partir de amanhã. E anunciar também, falando de Amuletos de Ogum, meu novo filme, que é o Corai-vos,
que foi um experimento que eu fiz, é a primeira vez que, inclusive, eu estou atuando. Foi um filme gravado totalmente no isolamento, foi uma experiência meio dolorosa, que foi... Eu não queria ver o noticiário no dia do assassinato do menino João Pedro. Quando eu soube da notícia, a gente de madrugada mobilizando para tentar descobrir essa história desse garoto que tinha sido levado depois de ter sido baleado pelas autoridades, e de manhã, quando eu vi essa notícia, eu desliguei o jornal, avisei para minha esposa, olha, eu nem ia fazer mais esse filme, que era um edital que estava aberto. Aí me tranquei no quarto e fiz uma espécie de um experimento de ritual de cura para o Omolu, né? Eu estava precisando naquele momento me expressar artisticamente, me curar. E esse filme está começando a repercutir. Mandei para esse festival e vai estrear sexta-feira online. Um experimento de 2 minutos, todo em cima do Omolu, com a parceria do Vitor Alvim, né, lobisomem, cordelista, capoeirista, um cara assim, um grande parceiro, e da Suzane Narras, que é a minha parceira em roubadas, assim, de fazer a identidade visual. Então esse filme vai estar online, eu vou divulgar também aqui pela nossa rede do Cine Geaçu. E vai ter também, na quinta-feira, está rolando um festival online, organizado pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que estão trabalhando com filmes que estão disponíveis na SP Cine. Então tem filmes clássicos, assim, do naipe desse, do Amuleto de Ogum, assim, de cineastas badalados, longas metragens, e o único curta-metragem que eles selecionaram na curadoria no SP Cine foi O Jogo, que foi meu filme de 2018, com Rodrigo França, Dani Ornelas, Rolo, assim, um filme sobre uma temática também muito tensa, que é essa questão da presença dos poderes milicianos e neopentecostais em algumas comunidades. É um filme inspirado no primeiro curta-metragem do Abderrahmane Sissako, que é um dos grandes nomes do cinema africano, e a adaptação autorizada pelo próprio, e vai ser exibido. Eu vou participar de um debate na quinta-feira, às 7 da noite, na página deles, que é Sessão Redenção, Mostra Redenção. E são filmes bem politizados, e esse curta-metragem é o único da programação, que é o meu. E é isso, semana cheia aí. Nós somos cineclubistas, somos cineastas de guerrilha, e vamos lá já abrindo esses diálogos. Muito obrigado pela presença de todos. 22 pessoas ainda esperando a gente dar o adeus. Não é o adeus, é um até logo. E semana que vem vamos lançar o link do Anamnese, e na semana seguinte vamos receber 2 integrantes do coletivo Neglex, a Beatriz Albino e a Rosane de Souza, para fazer um debate sobre os corpos pretos nos cursos e na carreira de medicina. Tá bom? Beijocas a todos, muito obrigado, Sandra, Léo, Pamela, obrigado a Brenda, Sônia, que não apareceram aqui, mas ficaram na retaguarda, e obrigado a todos vocês. Nena, que nos indicou o contato do Sandro, minha amiga, Nena Baltar. Tamo junto, gente. Beijo! Valeu, galera, valeu!